Bom dia, bom dia, bom dia, Brasil! Vamos lá, meu povo! Hoje é quarta-feira, dia 1º de julho. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Que você tenha um dia de muita felicidade, de muita paz, de muita alegria, de muita saúde. Que alegria ter você comigo nessa manhã, a melhor companhia desta quarta-feira. Para mim aqui ainda uma quarta-feira um pouco gelada. E para você, como está aí? E um bom dia, boa tarde, uma boa noite para quem vai reassistir essa transmissão que foi ao ar no dia 1º, então, de julho, uma quarta-feira. E olha, tá chegando o grande seminário, hein? Dia 2. Não tá saindo áudio aí, é? Aí, vamos lá. Aline, você tá me ouvindo agora? Me diz aí, por gentileza, se você me ouve. Coloque pra mim aí, Aline, se você me ouve. Só um pouquinho aí, pessoal. Estamos sem áudio no Instagram. Aline, você me ouve? Bom dia, Brasil! Tá me ouvindo, Aline? É tecnologia, né? Às vezes dá uma complicadinha aqui, mas a gente já vai. Você tá me ouvindo? Agora sim! Muito bem, bom dia então para você, Aline, bom dia para cada um aí que já está entrando aí no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, quarta-feira, dia 1º de julho. Bom dia, boa tarde ou boa noite para aqueles que vão reassistir em outro dia. E é muito bom estar aqui com vocês e hoje é a segunda parte do conteúdo Memórias, Reflexos do Hoje. Hoje é a segunda parte. Se você não assistiu a primeira parte, assista, porque na primeira parte aí eu ensino como que as memórias elas são formadas, né? Todos os tipos de memórias e também a memória aí traumática. E ontem eu falei muito sobre memória implícita e explícita, né? E aí fala tanto e às vezes a pessoa acaba não pegando na hora, mas a memória explícita é todo e qualquer tipo de memória em que você envolve algum tipo de tarefa para você memorizar. É algo que ela tem que existir, alguma situação que você faça, né? E a memória implícita é aquela que nós temos nós não temos consciência do processo de memorização que a gente usa. E é aquilo que eu falei quando você pega e você vai pegar o carro para dirigir e você não precisa se perguntar como que é dirigir, como que é andar de bicicleta, ou você vai sair para caminhar, como que é eu andar, eu estou sentado, como que eu vou andar? Isso aí é a memória, então, implícita, né? Ou seja, ela já faz parte de você por uma questão de aprendizado ou por uma questão aí que você não precise forçar-se para ir atrás dela, igual a memória explícita, né? E a memória explícita, alguns estudos que são apresentados, eles mostram que a memória implícita, ou seja, essa que a gente não precisa ter consciência de que você tem ela é preservada durante um período de processo de envelhecimento. Já a explícita, ela vai diminuindo com o passar dos anos, tá certo? Então, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida ontem, aqui é o Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao controle emocional, então em 4 semanas. Seja bem-vindo à minha série de aquecimentos para o grande seminário que acontece amanhã, dia 2 de julho, quinta-feira. Amanhã à noite não tem live aberta, mas amanhã, quinta-feira, 2 de julho, nós teremos um seminário fechado dentro de uma plataforma e um grupo do Facebook. Se você ainda não entrou, corre, porque você vai perder um grande seminário. E se você está no Facebook, você coloca aí o Saiba Mais, o botão Saiba Mais da página aí, que fica na capa, e você então se inscreve para o seminário. Se está tendo alguma dificuldade, me procure no direct. Se você está no Instagram, procure aí na bio, né? Na minha biografia. Tá certo? Então, pessoal, e nesse seminário eu vou ensinar um passo a passo para você que me ajudou a superar os meus problemas emocionais e reassumir o controle da minha mente. Nessa série de lives eu estou falando sobre atalhos e também obstáculos na jornada da superação dos problemas emocionais. E no episódio de hoje, memórias, reflexos no hoje, né? A segunda parte. Então, relembrando, se você não assistiu a primeira parte, procure
Memórias, Reflexos no Hoje, parte 1, ou primeira parte, né? E nela eu explico como que são formadas as memórias. E na live de hoje, no assunto de hoje, nós vamos descobrir como que você apaga então más lembranças para deixar de lado o medo, a dor e também o dano. Então, dentro de um processo de memória traumática, relembrando que todos nós somos frutos de uma programação, que a gente é um produto do passado, a gente é uma programação desde o dia em que a gente é um projeto de gente dentro do útero materno, aí a gente nasce, passa por todo um processo de programação e a gente acaba desenvolvendo crenças autolimitantes, a gente acaba perdendo os nossos valores, a gente perde a nossa identidade, a gente começa a acreditar que a identidade nossa é um CPF, ou a identidade é um RG, ou seja, é um número. A gente deixa de acreditar nos valores porque uma vida inteira pessoas nos traumatizaram, pessoas tacaram o dedo na nossa cara e falaram que a gente não tinha valor, que você não prestava, que você não servia para nada, que você não ia ser ninguém, sem se falar de todas as memórias traumáticas que aconteceram com você através de acidentes, através de problemas de saúde, através de crises, né, que você sofreu relacionado a pessoas que produziu memórias e memórias traumáticas dentro de você. Memórias que de tempo em tempo acabam saltando, né, no seu subconsciente para te traumatizar, para te machucar, para te jogar para baixo. E aí, como você tem um forte senso de crenças autolimitantes, de que você não tem valor, de que você não é amada, de que você realmente é doente, que você nasceu para sofrer, essas memórias, elas têm um poder muito forte de destruição na tua vida. Então você vive uma constante viagem para o passado, relembrando de coisas que aconteceram. E hoje nós vamos falar aqui nessa live um processo incrível que ele vem através da neuroplasticidade, o cérebro de plástico que você pode moldar. Você pode então abandonar memórias antigas, você pode então diminuir a carga, a pressão que elas têm sobre você, fazendo uma técnica incrível que eu vou ensinar no final da live de hoje. E eu queria começar a live de hoje com uma frase, que é uma frase de Carl Jung, e a frase dele é a seguinte: até que você conscientize o teu inconsciente, ele direcionará a sua vida e você vai chamar isso de destino. Olha que frase impactante, não é verdade? Enquanto você não passar por um processo de conscientizar o teu interior, ou seja, o teu inconsciente, ele vai continuar direcionando a sua vida para algo que a gente começa a chamar de destino. Então, grande parte dos problemas que nós enfrentamos na nossa caminhada, na nossa vida, a gente chama de destino. Ou seja, como se você fosse predestinado a sofrer, predestinado a passar por uma situação terrível, predestinado a passar por uma separação, predestinado a passar por um acidente. E é uma maneira errada de enxergar a vida, porque tem muitas pessoas que acreditam que quem faz a predestinação é Deus. Ou seja, como se as crianças estivessem nascendo e ele pega um e diz assim: esse aqui, esse vai ser rico, esse vai ser pobre, esse vai ser miserável, esse vai ter muita saúde, esse vai ser um infeliz na vida, esse vai ser um pobre coitado que vai viver tomando remédio. Não existe predestinação. Mas muitas pessoas acabam encontrando com uma maneira para justificar os seus fracassos na vida, acreditando e colocando numa força superior, como se ele fosse responsável e ele agora predeterminou a situação que você está enfrentando. E não existe predestinação. Destino é uma coisa que nós criamos com ações e decisões que nós colocamos na nossa vida. E o incrível de tudo é que a ciência já comprovou que tudo que você coloca aqui, tudo que você foca, expande. A maneira com que você acredita vai se tornar realidade. E se você é uma pessoa religiosa, se você for lá para o livro sagrado dos cristãos, que é a Bíblia, você encontra lá a Bíblia dizendo que assim como imagina na sua alma será. E alma, no livro sagrado aí, tem a ver com razão, ou seja, consciência. Então, o próprio livro sagrado já apresentava isso, depois a ciência comprovou que tudo aquilo que você imagina vai acontecer. Então, não existe predestinação. Então, arranque isso da tua vida, de acreditar ou jogar em um ser superior, que nesse caso aqui seria Deus, de que ele predestinou. Foi nascendo e dizendo, não, esse vai ser isso, esse vai ser... Não, não existe isso. Destino somos nós que criamos
pelas circunstâncias que estão à nossa volta e que a gente se permite e a gente vai acumulando o lixo emocional, o lixo tóxico dos vampiros e parasitas emocionais. Conseguiu entender isso? Ficou claro para você? Destino a gente cria, ou pelo ambiente, ou você mesmo produzindo o seu destino. Ou seja, as ações do presente hoje vão fazer o teu destino amanhã, ou seja, o seu futuro. Conseguiu entender isso? Então, com isso em mente, a gente começa agora a nossa caminhada nessa manhã de quarta-feira, onde essa live está sendo gravada aqui agora. Todos nós lembramos e temos na memória um dia trágico de 11 de setembro de 2001. O que foi que aconteceu em 11 de setembro de 2001 que impactou o mundo? Alguém pode colocar para mim aí? 11 de setembro de 2001, eu lembro que era por volta mais ou menos quando eu tive contato com isso, creio que aqui no Brasil, 7 horas, 7h30 da manhã, um pouquinho antes, eu não lembro agora exatamente. Mas o que foi que aconteceu no dia 7 de setembro de 2001? Alguém arrisca um palpite aí? O que foi que aconteceu nesse dia? Foi uma tragédia, não é verdade? Que muita gente boa, gente inocente, até gente que não era boa, acabou morrendo nesse dia. Alguém lembra o que foi que aconteceu? Olha aí, ó, viu? Exatamente, o impacto das Torres Gêmeas. Todos nós lembramos porque isso impactou o mundo, não é verdade? Só que teve um estudo que aconteceu e esse estudo começou a ir atrás de pessoas que tinham lembranças do que aconteceu no dia 11 de setembro. Pessoas que foram envolvidas na tragédia e pessoas que estavam do lado de fora da tragédia, mas de alguma forma foram envolvidas também. E as lembranças, e começaram a analisar centenas de pessoas sobre as lembranças que eles tinham sobre a questão do atentado das Torres Gêmeas. E olha o que eles descobriram sobre o estudo de memórias. Eles descobriram que 37% dos detalhes eram diferentes. Ou seja, as pessoas que estiveram envolvidas naquela tragédia ou estavam muito próximas daquilo ali, eles então perceberam que 37% dos entrevistados, eles tinham diferenças nos detalhes que eles apresentavam da tragédia do 11 de setembro. Em 3 anos, fazendo a pesquisa, esse número subiu para quase 50%. Ou seja, pessoas que estavam envolvidas emocionalmente ou estavam dentro das Torres Gêmeas e que escaparam, elas tinham, no primeiro ano da pesquisa, 37% diferente dos detalhes. Após 3 anos, o número subiu para 50%. E algumas das alterações de memória foram minúsculas. Outras envolveram uma mudança inteira da história, totalmente e completamente diferente da história que todos estavam contando. Algumas pessoas até se lembraram de estar em um local diferente naquela manhã. Após esse estudo, uma das principais pesquisadoras na época, que foi Elizabeth Phelps, ela escreveu o seguinte: o mais preocupante, é claro, é que essas pessoas não têm ideia de que suas memórias mudaram tanto. Ou seja, a pessoa nem percebeu o quanto a memória do 11 de setembro mudou em um prazo de 1 ano, depois o prazo de 3 anos. Então as pessoas não têm nem noção de como mudou. Ou seja, a força da emoção os convence de que tudo é verdade, mesmo que claramente não seja verdade. Como mudou então essa memória, ela acabou deixando de ser real, uma memória verdadeira do 11 de setembro. Um outro lado do estudo acabou pesquisando, acabou fazendo um teste com 300 pessoas que tinham sido condenadas à morte por crimes nos Estados Unidos. E mais tarde, interessante que esse estudo, ele pegou 300 pessoas condenadas por crimes lá nos Estados Unidos, que mais tarde se mostraram inocentes através de testes de DNA. Ou seja, pessoas estavam condenadas, mas depois fizeram testes de DNA e descobriram que essas pessoas elas eram inocentes. Só que os pesquisadores descobriram que 75% dessas pessoas foram enviados para a prisão com base em falsas memórias de testemunhas oculares. Ou seja, testemunhas oculares colocaram essas pessoas em cena, no crime, mas essas pessoas eram inocentes. 75% das pessoas foram enviadas para a prisão com base em falsas memórias. Ou seja, as testemunhas oculares não sabiam que elas estavam mentindo. Elas simplesmente acreditavam que as suas memórias eram fatos. E a verdade nada mais é do que acreditamos naquilo que
A verdade nada mais é do que acreditamos ser. Por isso que eu te falei que a ciência comprovou de que aquilo que você acredita na sua mente vai ser. O livro sagrado, lá muito tempo antes da ciência, já dizia: assim como imagina na sua alma, será. Ou seja, percebeu como a memória pode ser enganosa? Percebeu o perigo que existe na memória? E essas crenças, elas são tão malháveis quanto as memórias que as criaram. Para demonstrar como as nossas memórias podem ser manipuladas, um outro estudo, ele provou repetidamente que 50% das pessoas poderiam ser levadas a acreditar em um evento fabricado. E olha que incrível esse estudo, gente. Nesse evento fabricado, eles usaram um estudo chamado feedback falso. E que eles conseguiam incorporar na mente dos participantes dessa pesquisa memórias falsas. E que tipo de memórias falsas? Eles conseguiram fazer com que as pessoas se encontrassem perdidas dentro de um shopping, pessoas se encontrassem chorando em um determinado lugar, ou até nesse shopping quando criança, ou seja, perdida dentro de um shopping chorando, quase se afogando antes de serem resgatados por um salva-vidas. Então, memória de que a pessoa passou por uma situação de crise traumática de afogamento. E esse estudo demonstrou, então, a facilidade com que falsas memórias podem ser implantadas no cérebro humano. É aquela coisa que você já ouviu aí, que muita gente diz, uma mentira que ela é contada 1000 vezes, ela se torna numa verdade. Já ouviu isso, não é verdade? Uma mentira que ela é contada tantas vezes, ela se torna uma verdade. E muitos casos de pessoas que começaram a ter a sensação de que elas eram o que elas realmente não eram, por acreditar e repetir tantas vezes. E começaram a acreditar nisso. E esse estudo, então, demonstrou a facilidade que você pode plantar dentro do cérebro humano uma memória que é falsa. Porque muitos de nós acreditamos que a memória de um evento, ela que passou, né? Acreditamos que ela funciona como uma câmera de vídeo, ou seja, que ela registra com precisão os eventos que você viu, os eventos que você ouviu, para que depois você possa então parar, voltar à fita desse filme, analisar e inspecionar mais tarde. Só que na realidade a memória, ela é como massa de vidraceiro. Sabe aquela massinha que colocam no vidro e que você molda, e quando ela está mole você consegue fazer isso? E tem massinhas de vidro que ela não endurece, ela fica malhável, né? Tem algumas até que ressecam, né? Por causa de um produto que eles colocam. Mas a massa em si, tem algumas que ficam mole, anos passam e você pode moldar do jeito. Ainda fica tudo os dedos ali, na verdade. E a memória, ela é como uma massa de vidraceiro. Ou seja, ela pode ser moldada por todos aqueles que possuem ela, né? Portanto, memórias tristes e memórias dolorosas também podem ser curadas. E você pode aprender a deixar o passado para trás. Quer fazer isso? E foi uma das coisas incríveis que eu aprendi, que me ajudaram bastante. Memórias traumáticas, memórias terríveis, memórias que têm um poder de impacto, de destruição, elas podem ser deixadas sim para trás, elas podem sim ser moldadas. E hoje eu vou ensinar uma técnica de como você faz isso. E toda vez que a gente recorda de uma forma explícita uma memória, nós não estamos lembrando do evento em si, mas da última vez que a gente lembrou do evento. Então, você teve uma memória traumática num determinado momento da tua vida, e cada vez que essa memória volta para você, você não está lembrando exatamente de como aconteceu, mas você começa a voltar no passado e você lembra do último evento que você lembrou. Então, com o passar dos tempos, alguns detalhes dessa memória traumática, eles acabam mudando. Está conseguindo entender isso? Porque você... É a mesma coisa que você analisar duas pessoas que tenham a mesma memória. Você vai perceber que essas pessoas elas têm diferentes maneiras de enxergar o evento. E elas participaram juntos da mesma situação, mas elas acabam enxergando de forma diferente. E nós aprendemos e armazenamos e recuperamos, e quando a gente recupera exatamente a experiência, não original, mas a gente recupera a última recuperação. Não sei se está conseguindo entender. Você volta para a memória, não significa que ela deixa de ser dolorida, mas você recupera aquilo que você tinha visto pela última vez. Em outras palavras, após a recuperação, uma nova memória é formada. Então, busca-se, né, lá de dentro de você, e cada vez que busca, uma nova memória é formada. Então, com base, se a gente mergulhasse hoje numa memória que aconteceu, sei lá, 10 anos atrás, quando você mergulhasse na memória hoje, nessa técnica,
você iria rever essa memória, e se você buscasse ela daqui uma semana, você não volta 10 anos atrás, mas você volta exatamente no dia 1º de julho, onde a memória agora você buscou e trouxe de volta, ou seja, uma nova memória ela é formada. Está conseguindo entender isso? Faz sentido para você? Quando você conscientemente você volta no tempo e você agora começa a relembrar do evento, a memória ela é convocada pelo hipocampo. O hipocampo é uma estrutura que fica localizada aqui e ela é nos lobos temporais, né? E ela é responsável, para você ter uma ideia, aqui no cérebro humano, como a principal sede da memória. A principal sede da memória, ela está aqui, né? Nessa parte aqui, o hipocampo. E ele então, quando você começa a ficar consciente, voltar para o passado, para uma memória traumática, ele trabalha em conjunto com a amígdala, que é aquela que fica aqui atrás, abaixo da linha de consciência, ou seja, aquela que você não tem controle sobre ela, é a sede do medo. Então imagine o hipocampo, que é a sede principal na nossa memória, ele trabalha em unidade junto com a amígdala, que é a sede do medo. E ele começa a trazer agora partes do teu passado, começa a trazer memórias do teu passado. E o ato de você lembrar, ele altera a sua rede neural dessa memória, ou seja, ele acaba criando uma estrutura inteiramente nova de conexões neurais. Então, quando você teve uma memória traumática, lembra daquela rede que eu falei ontem à noite? Formou uma rede neural e produziu a memória traumática dentro de você. Hoje você já entendeu que com o passar dos tempos, essas memórias elas vão mudando as percepções, as maneiras de você encarar ela. Não significa que ela deixa de doer, mas essa conexão neural ela volta. E dependendo da quantidade de sentidos que você envolveu nessa crise, nesse problema sério de memória traumática, ela vai ficar mais forte, mais evidente. E essa rede neural, quando um neurônio ele busca resgatar essa memória que está no seu inconsciente, e ele começa a trazer ela lá de baixo, se você tem sentidos que foram envolvidos, como a audição, a visão, o tato, né? Que se tem aí o paladar, o olfato, ele vai acender outras áreas ou outros neurônios e ela vem muito mais forte para você. E o ato de você lembrar, que eu expliquei aqui, cada vez que você volta ao passado, você não volta lá um passado de 10 anos, você volta na última lembrança que você teve, na última memória. Então, se você lembrou de algo trágico hoje, daqui uma semana, 15 dias, quando você voltar, você não volta a 10 anos, você volta nessa memória que foi uma memória resgatada. E o ato de lembrar, ele acaba alterando a rede neural dessa memória, criando uma estrutura inteiramente nova de conexões neurais. Então, a maneira como você está focando, evidenciando o ato que aconteceu com você, ele pode ser mais traumático ou menos traumático. Você pode diminuir a capacidade da pressão dessa memória, que é uma memória traumática. E toda vez que você pensa em um evento passado, a realidade desse evento ela acaba mudando, com base no seu estado atual de ser. Então, dependendo da maneira como você está hoje, você consegue reprogramar, então, essa sua rede neural dessa memória traumática. Está conseguindo entender isso? O nível atual que você está, a condição que você está vivendo no presente agora, em que a memória ela é recuperada. Então, se você está agora num estado de felicidade, é diferente se você está recuperando uma memória, que é uma memória de um dia atrás que você sofreu um trauma violento. Então isso tem uma força terrível de dor muito forte sobre você. Mas se passou um ano, se passou 10 anos, se você está num estado agora que você está curado emocionalmente ou está em fase de cura emocional, essa memória que ela está voltando para você, ela forma uma outra rede neural, ou seja, como se ela formasse uma outra memória de um fato passado. Como boas e más lembranças, elas são formadas pela lembrança consciente delas, não pelo evento em si, alterar as condições do cérebro durante a lembrança pode recriar o mapa neural de suas memórias e as histórias que eles contam. Então, quando você lembra de uma memória passada, você lembra com a sua consciência e você não lembra exatamente o evento em si, mas você está recordando de algo que passou. Então, quando você consegue alterar essas condições do cérebro durante essa lembrança, você consegue recriar um mapa neural de suas memórias e as suas histórias que você conta. Ou seja, você começa a diminuir a capacidade, a potência destrutiva que tem essa memória.
Ou seja, se você está feliz agora e você viaja no tempo de uma lembrança triste ou dolorosa, a alegria que você está sentindo hoje, o processo de cura que você está sentindo hoje, ele mudará a formação neurológica desse triste evento. E isso é muito bom, gente, porque ao escolher o seu estado atual de existência e depois entrar no seu passado, você pode começar a curar e apagar essas memórias e mudar o efeito que o passado tem sobre você hoje. Então você tem um passado que te persegue, você tem um trauma emocional, você tem uma memória traumática do passado que te persegue, que te maltrata, que te adoece. Se você usar o teu estado que você está hoje, aprendendo aquilo que você está aprendendo, e você entra num processo de estado de saúde emocional, um estado em que você está feliz e você consegue viajar para o tempo para recuperar a lembrança triste que você estava tendo lá, a maneira como você está se sentindo vai influenciar na formação neurológica desse triste evento e você começa então a curar os traumas e memórias do passado. Tá conseguindo entender isso? Isso é incrível, gente. Isso é maravilhoso. O que significa é que as tuas memórias, elas podem não ser mais verdadeiras, ou elas começam a perder a força de que você acreditava que era você. Então nunca permita que essas informações que agora você está levantando do passado, elas venham questionar e elas venham insistir na questão do teu passado. Porque se você permite isso de ir e vir, você enlouquece. E por fim, não importa o quão verdadeiro seja o seu passado, as memórias funcionam da maneira que funcionam. Porque tudo o que importa é como o seu passado o ajuda a avançar hoje. Então, se eu quero recuperar uma memória do passado para me curar, porque ela me maltrata muito, porque o meu passado me persegue, então eu pego e vou usar a técnica que eu vou ensinar hoje, entrar no passado, mas com o estado de ser que você está hoje para mudar a rede neural, para mudar esse mapa neural que existe para você começar a eliminar essas memórias. Então, você vai começar a olhar para isso e você vai começar a entender que o teu passado, ele só importa se ele for para te ajudar a progredir. Se você vai voltar para o passado para você se vitimizar, então nem vai fazer a técnica que eu vou ensinar hoje. Porque aí você está se tornando vítima de você mesmo e vítima de uma mente que está doente. Então você vai acessar o passado, mergulhar fundo na memória traumática, trazer ela com o estado que eu vou te preparar para você estar, e aí sim, quando você puxa, você começa a mudar o mapa agora, esse mapa mental, essa rede neural, esse mapa de rede neural. E as memórias vêm e vão com base no princípio da neuroplasticidade que eu já te falei aqui, que é o cérebro de plástico, e é como a massinha do vidraceiro agora que você pode moldar. Ou seja, a autoconsciência, ela nos permite escolher o tipo de informação que nós queremos que ocupe o espaço neural e apagar as memórias que não queremos armazenar. Então, as nossas memórias, elas estão armazenadas no grande HD, né? E então, agora, com esse processo da neuroplasticidade, a gente começa a entrar e mergulhar fundo nas memórias traumáticas e a gente começa a moldar. A gente vai ressignificar essas memórias e você vai conseguir, então, tirar aquelas que você não quer armazenar e permitir escolher o tipo de informação que você quer colocar para dentro de você. Sem a neuroplasticidade, essa batalha seria perdida. Ela seria uma batalha perdida em medos, nos estressores que são implícitos que todos os nossos cérebros eles têm. E aquilo que necessita para mantermos vivos, mas as lembranças podem assumir o controle, ou seja, as lembranças passadas, as memórias passadas assumiram o controle da tua vida e estão entristecendo você, estão adoecendo você. E eu entro agora na última parte para um exercício que vai te ajudar muito a você então começar a eliminar os medos, apagar as memórias traumáticas, começar a diminuir a potência que elas têm de destruição na tua vida. A pergunta que eu te faço agora: querem conhecer esse exercício, sim ou não? Coloca para mim nos comentários enquanto eu tomo uma aguinha aí, para refrescar a garganta aqui agora. Quer aprender esse exercício de como apagar as memórias ou as más lembranças? Coloque para mim aí. Olha aí, ó. Isso aí. Já tem gente aí colaborando aí e trabalhando junto comigo. Sim, vamos aprender um exercício. Ele é um exercício que ele é simples, ao mesmo tempo ele é complexo, porque quando você pensa em memórias, você pensa em mexer com dores.
Porque todos nós, sem exceção, em algum momento da história da nossa vida, temos memórias traumáticas, temos memórias de dor. E quando você mexe com dor, você acaba às vezes sofrendo. E desconsiderando o que eu já falei numa outra live, que mexer no passado ou olhar para o passado é sofrer duas vezes. E por que eu estou dizendo desconsiderando? Porque cada parte do que eu falo aqui tem uma etapa e um objetivo, não é verdade? Então, se você fica olhando para o retrovisor da sua vida, você nunca vai conseguir olhar para frente. Se você fica olhando para trás, você vai bater, você vai sofrer um acidente. Mas nesse caso agora, nós vamos precisar olhar para dentro, ou seja, olhar para o interior, olhar para a memória traumática. E ao olhar para a memória traumática, pode ser que produza dor em algumas pessoas. Então eu quero simplesmente deixar bem claro para você que abrir o seu coração sobre o seu passado não vai te livrar dele. Não significa que você fazer uma prática, um exercício, ele te livra dele. Mas ele vai diminuir a potência destrutiva que essa memória traumática tem. Tá conseguindo entender? Não significa que você se livra de um passado. Porque pode ser que foi algo muito traumático, algo muito forte, mas você vai conseguir ressignificar essa memória e você apaga a má lembrança. Você, em alguns casos, apaga a má lembrança, em alguns casos, apaga a memória, e em alguns casos, ela não tem poder mais para te machucar. É aquela história que eu te falei, lembra da tampa da caneta aqui, ou da caneta, né? Agora eu só tô com a tampa aqui, que você passa. Se eu passei uma vez, você, nem doeu, Uriel. Passa de novo. E eu passo duas vezes, você, nem doeu. Mas se eu fico um tempo, um ano fazendo isso aqui vai ferir, isso aqui vai machucar. E mesmo que cicatrize depois, isso aqui vai ser uma marca, isso aqui vai ser uma cicatriz tremenda. Você pode olhar para ela e você não sente dor. Lembra que eu te contei aqui que quando eu era garoto, eu não posso dizer quando eu era pequeno, que eu ainda sou, mas quando eu era garoto, eu resolvi junto com o meu sobrinho, que praticamente é um irmão, né, de criação, que é o filho da minha irmã Raquel, que está me assistindo aí, e aí, o meu sobrinho, que é praticamente um irmão, que é o Daniel, o nome dele é Daniel Matias, né? Eu carinhosamente chamo ele de Matias, a vida inteira chamei de Matias. E o legal de tudo é que eu escolhi o nome, né, escolhi o nome dele. E eu assistia na época, e agora você vai descobrir minha idade. Eu assistia quando eu era garoto um seriado que era Daniel Boom. Alguém assistiu essa coisa aí? O camarada tinha um machado, e assim era a abertura do filme. Ele pegava o machado, ele jogava e batia numa árvore e partia a árvore de cima e embaixo. Alguém que já passou dos 15 assistiu esse filme aí? Daniel Boom. E aí, na época, minha irmã engravidou. E eu não sei se ela está aqui ao vivo ainda, ela pode confirmar a história. E ela engravidou e eu pedi para ela que eu queria que o filho dela se chamasse Daniel. Mas eu queria que fosse Daniel Boom. Já imaginou? Daniel Boom. Mas ela não colocou Daniel Boom, colocou o sobrenome que ele tinha, né? Daniel Matias, né? E que era o sobrenome do pai. A gente viveu muito tempo junto, a gente fazia aventura, a gente fazia uma série de coisas, a gente ia pro meio do mato, a gente fazia missões, né? A gente brincava que era fazer missões. E um dia a gente resolveu montar um clube, um sobrinho que eu amo muito, que na realidade é como se fosse um irmão, e a gente resolveu montar um clube. E nesse clube que a gente resolveu montar, a gente pegou lá as madeiras, se construiu, e aí a gente pegou e resolveu colocar o telhado. E para colocar o telhado do negócio, a gente achou uma chapa muito grande, enferrujada, e a gente resolveu colocar essa chapa como telhado. Mas imagine, eu sou 5 anos mais velho que ele. E eu me recordo desse episódio, nessa memória traumática que eu vou contar agora. Eu acredito que eu deveria ter, sei lá, uns 12 anos. Não sei se tinha mais do que isso. Então, 5 anos mesmo, imagine o tamanho do toquinho, né? E o Matias, então, e eu resolvemos erguer essa folha. Só que a casa que a gente construiu era maior que a gente. E aí a gente foi na ponta do pé e não conseguia colocar lá em cima. E o Matias não teve mais para ele. Ele soltou a folha. E quando ele soltou a folha, eu não suportei o peso da folha e ela caiu. E como ela foi cair para trás, eu fiquei com medo que caísse em cima dele, eu meio que joguei para frente. Quando eu joguei para frente, ela foi. Só que ela bateu na madeira que estava em cima e ela caiu assim, ó. E quando ela caiu assim, ela pegou as minhas 2 pernas. Na perna direita, ela foi no osso. Na perna esquerda, ela só tirou um pedaço. Isso é uma memória traumática, violenta, de um acidente que eu sofri.
Eu não quis tomar ponto, morrendo de medo de ponto, sei lá por que cargas d'água. Minha mãe até queria me levar, mas eu não quis. Amarguei uma grande quantidade de tempo, acho que uns 6 meses por aí, para que fechasse essa ferida que abriu, colocando pomadinha aí. E não levei ponto, e isso me maltratou muito, porque qualquer batida que eu dava na canela, e não é assim, sempre quando a gente vai bater a parte de baixo das nossas pernas, não é a canela geralmente que bate? E que dor que é a canela, não é verdade? Canela tem pouca carne já, né? Então dói pra caramba. E aí criou uma ferida tremenda que depois cicatrizou, mas uns 2, 3 anos depois ainda alguém me chutou a canela brincando na escola e me estourou, machucou violentamente. Com o passar dos anos, para você ter uma ideia, eu não sinto mais dor nessa parte do meu corpo. Mas cada vez que eu olho para essa cicatriz, eu tenho dor. Dor não, eu lembro do que aconteceu. Mas eu não tenho dor. Conseguiu entender isso? Então, quando você faz um exercício para você apagar más lembranças, quando você mergulha no passado para trazer lembranças que estão lá no seu aterro sanitário, pode ser que você sinta dor. Então, o objetivo da técnica é minimizar essa memória traumática para que chegue ao ponto na história da sua vida, para que você olhe para essa memória e você não sinta mais dor. Está fazendo sentido para você? Consegue entender isso? Esse é o objetivo dessa técnica. Então, se você de forma incorreta você acaba fazendo isso, o processo de viajar no tempo apenas vai agravar os estressores e vai aumentar os medos pelo próprio evento que levou à terapia que você está fazendo. Então, você tem que ter intensidade de olhar para esse exercício e entender que o objetivo de você mergulhar na memória não é te maltratar, não é te machucar, não é aumentar os estressores ou o medo, mas é trazer a memória à tona usando a ferramenta que eu vou te ensinar agora para que faça diferença na tua história. Preparados aí então? Porque aí a gente vai mergulhar junto. Então, o exercício aqui que a gente vai fazer, antes de fazer o exercício é importante falar isso, ó. Você só se aprofunda no passado na medida que isso afeta negativamente hoje a tua vida. Então não fique buscando, você não é um gari, você não vai ficar desenterrando lá lixo de memória que está enterrado dentro de você. Agora, se a memória está te maltratando, se a memória está negativamente prendendo a tua vida, então esse exercício é para você. Se não tá, você só aprende. Se um dia você tiver uma memória traumática, você pode fazer. Conseguiu entender isso, gente? Então só faz se você realmente tem uma memória traumática que está incapacitando você, está te travando, está te machucando e está te adoecendo. Conseguiu entender isso? Ficou claro? Diga para mim aí se ficou ou não. E aí sim você mergulha forte aí. Por quê? Porque a gente precisa entender que tanto faz, né? Esses momentos já acabaram. Então, se você vai desenterrar um momento na tua vida, você precisa entender que esse momento que você vai desenterrar, realmente ele está prendendo a tua vida. Se ele está prendendo a tua vida, faz o exercício. Se ele não está prendendo, esquece, deixa para lá. E aí, a gente precisa entender que a gente não pode fazer nada para recuperá-los ou alterar os eventos reais que aconteceram. Tudo que a gente pode fazer é a gente mudar e apagar essa memória que está te maltratando, né? E ela está te machucando. Então vamos lá, o exercício é de volta ao passado com foco no futuro. De volta ao passado com foco no futuro. Mas eu só vou falar da prática aqui se você falar para mim que você entendeu, ok? Entendeu que o objetivo não é te maltratar ou te machucar com uma memória passada. Mas se é algo que está te prendendo, esse exercício é para você. Ficou claro isso, gente? Porque eu não quero maltratar e machucar ninguém aí, fazer você desenterrar coisa que está morto há muito tempo e que nem tem poder mais sobre você. Eu estou falando de memória que tem poder para te maltratar. Ficou claro? Sim ou não? Fala para mim aí. Ok, já recebi o feedback de alguns, então vamos em frente. Então, de volta ao passado com foco no futuro. Esse exercício que você vai fazer, o nosso foco vai ser viajar de volta no tempo, com a única intenção de você alinhar os eventos do passado com o futuro que você quer encontrar. Ou seja, qual é o passado seu que você quer apagar ou esquecer e qual é o futuro que você quer alcançar. Então, ponto A e ponto B. Isso que você tem que ter em mente. Eu vou entrar no exercício de voltar para o passado com a única intenção de alinhar o teu passado com o teu futuro, ok? Não é passado com presente. É o passado que já passou com o futuro que você quer para a tua vida. Ou seja, a tua dor emocional que você teve com aquilo que você quer para a tua saúde emocional. Então você volta para o passado e você vai ressignificar essa memória.
Então a primeira etapa, o que você precisa fazer, a primeira etapa é escolher um. Então você escolhe um dos seus objetivos que você está lutando para progredir e é algo que você está tendo dificuldade, ou seja, algo que está te prendendo por causa de alguma força que existe no teu subconsciente, de uma memória escondida, dolorosa, que seja uma memória implícita, né? Ela está dolorida dentro de você. E ela te provocou, por exemplo, uma crença limitante, de que você não tem valor, de que você não é capaz, de que você não vai conseguir chegar lá. Então, o primeiro passo dessa etapa é escolher um. Escolhe algo que está te prendendo, que você entende que é uma força que te prende. É algo que te incapacita. Então, é algo que te traz muito medo. Vamos imaginar assim, hipoteticamente, falar em público. Você tem trava, você tem medo de falar em público, você tem medo de gravar um vídeo, você tem medo de gravar um áudio. Então é mergulhar no passado para tentar entender o que foi o gatilho que disparou isso. Então em qualquer área, eu só estou dando um exemplo aqui, você tentar descobrir, vamos imaginar aqui, uma mulher que agora o relacionamento dela, ela não tem o dedo podre para relacionamento, ou seja, está tudo destruído na vida dela, ou um homem, e não consegue se relacionar com uma outra pessoa, tem medo disso, então ela tem alguma memória que aconteceu, então a gente vai voltar no passado para a gente tentar chegar nessa memória, para a gente ressignificar ela. Então você escolhe um, ok? Algo na tua vida você vai escolher. A segunda etapa agora, papel e caneta, você anota qual é o seu alvo. Então agora você anota e cria uma apresentação visual da realização que você quer alcançar. E isso precisa acontecer, gente, porque é uma alternativa que vai te ligar, você está mergulhando no passado, mas é algo que vai te prender para o futuro, para você não se perder dentro do exercício. Então você recria como se fosse um mapa mental, um mapa da visualização, quadro de visualização. Lembra de uma live que eu falei? Você pode usar inclusive fotos ou você pode escrever. Você pode se imaginar no futuro escrevendo. Tem pessoas que têm uma facilidade de imaginar na mente o futuro, tem outros que não têm. O passado é fácil de você voltar por causa do mapa neural que existe. É muito forte porque ele está gravado dentro de você, então você consegue voltar. O futuro é algo que não existe, então ficar imaginando na mente é ruim. Então às vezes é melhor você fazer aqui uma apresentação visual. Você pode colocar foto, você pode colocar o que você quiser. Vamos imaginar assim, se a dor traumática da pessoa é um relacionamento ácido, doloroso, que destruiu você e hoje te incapacita de você ter um novo relacionamento, ou homem ou mulher. E isso incapacitou você, então você cria agora um quadro de visualização. Pode escolher aí uma foto, sei lá, de alguém e você coloca você abraçado com uma nova pessoa, um novo marido, uma nova esposa, uma casa, um sonho, entende? Você coloca nesse quadro. Porque quando você mergulhar na memória, ela vai causar muita dor, você se prende ao futuro, daquilo que você está querendo. Então, a primeira etapa, você escolhe o que é a tua situação que está te prendendo, qual é a crença que você está tendo. A segunda, você anota o alvo que você quer, algo que vai te trazer muita alegria, algo que vai te trazer felicidade, algo que vai fazer ser libertador. E aí sim, na terceira etapa, agora você volta ao passado. Aí você mergulha no passado. E quando você estiver focado em algo que fortalece e sente a emoção favorável, profunda dentro de você, então você está olhando para o mapa da visualização. E eu te dei o exemplo aí do novo marido, pode ser um novo emprego, pode ser, sei lá, qualquer coisa da tua vida. E você olha para aquele quadro, caramba, é isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que eu estou buscando. Entendeu? É como se você estivesse fazendo crenças fortalecedoras, ou seja, palavras de afirmação, olhando para o novo marido, a nova esposa, a casa, o carro, algo que você quer mudar dentro de você. Quando você está sentindo essa emoção desse futuro teu, aí você então mergulha no passado, volta ao teu passado para encontrar aquela memória ruim, aquela memória traumática, aquele evento que ele acaba impedindo de você chegar no seu futuro. E aí você mergulha exatamente aonde você experimentou na sua história o momento exato que criou essa crença que incapacita você, essa crença que te joga no chão, sobre o mundo ao seu redor, né? Não sei se está conseguindo entender. Então você focaliza forte essa coisa nova que você quer, esse novo estilo de vida, esse novo relacionamento, esse carro, essa casa, essa saúde agora que você perdeu lá no passado, e aí você mergulha fundo, e aí você chega lá e você olha para aquela tragédia que foi aquela situação, aquele momento crítico e aquilo que provocou. Vamos imaginar um marido que ele pegou e agrediu você verbalmente, ele disse: você é lixo, você é porcaria, e você nunca vai ser feliz, e eu tô indo embora de casa e arrumei uma mulher muito melhor do que você, e pá!
entendeu? A memória traumática. Só que como você projetou o futuro e você agora enxerga um futuro, você, mulher abraçada num novo companheiro ali, você, uma nova casa, novos filhos, sei lá, e a mesma coisa do outro lado com o homem. Aí você conseguiu enxergar exatamente o ponto que a crença se estabeleceu em você. Quando ele disse para você, você não tem valor, você não presta, eu não acredito em você, você nunca vai ser feliz, nunca vai encontrar alguém. E você colocou aquilo como identidade. E aquilo adoeceu você, então você encontra o exato momento, mas você está agarrado ao quadro de visualização. Então você mantém a sensação positiva em primeiro plano e permite então que esse evento passado esteja deslizando atrás de você, ou seja, você está enxergando a memória passada, a memória antiga que te provocou muita dor no passado, mas você está agarrado aqui nisso que você quer para o teu futuro, a experiência positiva. Ela está em destaque na tua consciência. Você está visualizando. Por isso que é bom você desenhar. Por isso que é bom você fazer no computador. Por isso que é bom você colocar num quadro. Então você está olhando para a memória, mas você está grudado no futuro. A memória presente, ou seja, a consciência agora positiva. E enquanto você está olhando para essa coisa doída, dolorosa, que você sentiu, né, e vagamente no segundo plano. Você está enxergando ela ainda te machuca, mas você está de olho naquilo que você quer para o futuro. Está conseguindo entender? A quarta etapa agora, depois que você faz isso, você entra na parte da reformulação. E a reformulação é uma etapa incrível, gente, porque só que ela precisa ser executada no máximo 6 horas após você ativar a memória. Então lembra lá que você primeiro, na primeira etapa aqui agora, estou voltando aqui para a gente não se perder. A primeira etapa você escolheu. Qual foi o evento traumático que está incapacitando você hoje? O que foi que aconteceu comigo que me incapacita hoje? Então você escolhe. Eu quero me casar com uma nova pessoa, mas isso me trava. Eu tenho medo de relacionamento. Eu tenho medo de homens, eu tenho medo de mulheres. Então você escolhe. Eu quero ter um novo relacionamento. E aí depois que você escolhe, você então anota e cria a apresentação visual daquilo que você quer para a tua vida, a nova crença que você quer fortalecer ou criar. Depois você volta para o teu passado com foco no presente, está conseguindo entender? Volta com foco naquilo que você quer para você, e aquilo está te maltratando, mas está em segundo plano porque você está olhando para coisa boa, porque você olhou e imaginou, nossa, é demais, é bom, eu quero isso para minha vida, essa saúde emocional, essa mudança de vida é exatamente o que eu quero para mim. E aí, então, você mergulhou no passado, você encontrou aquilo que limitou você, aquela crença que se transformou a tua identidade, e agora você reformula. Só que tem que acontecer no prazo de 6 horas o máximo, senão perde o valor. Então, conseguiu fazer isso, ativou, máximo em 6 horas você vai ressignificar, ou seja, você vai reformular isso. Se você seguir o exercício passo a passo, você vai conseguir apagar e curar memórias passadas. Isso não vai ser problema para você, porque você vai conseguir, pois vai fluir esse exercício sem interrupção, desde a primeira etapa até a última delas. E nessa parte agora de você reformular, você tem 2 opções. Então você escolhe uma que faça mais sentido para você, depende de qual for melhor para você, e você pratica. A primeira delas é a partir de um local autorizado, que a gente chama. Ou seja, você escolhe um novo significado para o evento. Por exemplo, eu vou falar um exemplo meu aqui agora. Eu não me orgulho de maneira nenhuma de ter perdido 1 ano da minha vida. 1 ano da minha vida com problemas emocionais que foram causados pelas situações que eu vou falar para você dia 2 de julho dentro do seminário. Que me provocou muita dor emocional e eu fiquei muito doente, que me jogou no fundo do poço, e eu não me orgulho de ter passado 1 ano praticamente que eu perdi, sofrendo com essa ferida que abriu dentro de mim. E essa memória me maltratava e me machucava muito. E só que essa busca pelo conhecimento da mente, entender a mente humana, entender a terra de ninguém, me levou a ajudar pessoas. Eu estou ajudando centenas de pessoas que estão escravizadas pela sua mente, com memórias do passado, com traumas emocionais, com bloqueios emocionais, com os vampiros ou os parasitas emocionais. Então eu não me arrependo de ter passado por essa situação de 1 ano, ter praticamente adoecido para chegar ao ponto em que eu me livrei emocionalmente e eu consigo agora ajudar pessoas. Você está entendendo o que eu disse aqui? Eu não esqueci o meu passado, ele existe, mas eu reformulei ele. E você também provavelmente não vai esquecer o seu passado. O que aconteceu com você, especialmente se estiver carregado emocionalmente,
vai continuar, ou seja, mas vai diminuir o impacto, vai diminuir a carga emocional desse evento, ou a carga emocional que esse evento tem contra você, e você começa a ficar livre emocionalmente. Está conseguindo entender? Então o que eu fiz foi pegar o meu passado, reformular o meu passado e usar agora como um trampolim para uma outra situação. É aquilo que eu te falei, você criou o mapa mental, você criou agora o quadro da visualização, aquilo que você quer para a tua vida. Eu não quero mais essa porcaria que me machucou, eu quero isso, então eu reformulo. Então eu não me arrependo de ter passado por isso, porque isso me trouxe até aqui. Consegue entender? E a segunda opção que você tem agora, a primeira opção então é a partir do local autorizado. Então a segunda opção agora, também do local autorizado, é você procurar exemplos no teu passado em que contraste direto com o bloqueio que está ocorrendo nesse momento. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma mulher ou um homem que foi muito maltratado pelo seu cônjuge, foi muito abusado emocionalmente, foi muito abusado dentro de um relacionamento agressivo, um relacionamento manipulador, um relacionamento que maltratou essa mulher ou esse homem, e enfim o casamento terminou de uma forma trágica, traumática, com essa pessoa abandonando e deixando várias feridas emocionais, ou seja, através de uma infidelidade, indo embora com uma mulher mais jovem, ou indo embora com um homem mais jovem, e essa pessoa causou muita dor emocional e uma dor traumática violenta dentro de você, uma ferida emocional. O que provocou uma crença de que para você que mulher nenhuma presta ou homem nenhum presta. E fez com que você então impedisse de você ter medo, né? Você tem medo de se aproximar de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher. E faz com que você então impeça de ter um novo relacionamento. E essa memória traumática, ela paralisa você. E para combater essa terrível memória, então o que essa pessoa pode fazer? É se concentrar nas experiências passadas, aquelas experiências que bloquearam, ou seja, olhar exatamente para o quadro que bloqueou ela, aquele quadro que incapacitou ela, aquele quadro que gerou essa crença maldita dentro dela, de que todo homem não presta ou toda mulher não presta. E aí ela começa, essa pessoa, a reunir coragem para se envolver com estranhos em conversas e passear então com seus amigos. Então ela está se forçando agora, ela busca o que travou ela e agora ela se força numa experiência de se envolver com pessoas estranhas e também conversas para passear com amigos. E esse exercício ele não vai eliminar o medo dela, aquele medo que ela tem de homem, ou o medo que ele tem de mulher, porque todo homem não presta, toda mulher não presta, porque aquela mulher ou aquele homem fez o que fez para você. Então nessa parte agora, esse exercício não elimina o medo, esse exercício o que ele vai fazer é te ajudar, então, que quando você se aproximar de um homem ou se aproximar de uma mulher, você vai ter mais confiança e vai te ajudar a fazer o que é necessário para você entrar em uma amizade com essa pessoa e possivelmente até um relacionamento. Você conseguiu entender? Então, nessa parte, ela mergulha fundo e ela vai buscando exemplo do seu passado, aquilo que bloqueou ela, e ela agora, então, começa a trazer para a vida o que ela quer, mas ela começa a se forçar. Ou seja, se isso provocou medo, tenho medo de falar em público, então agora ela começa a andar com pessoas que falam em público, agora ela começa a procurar situações que obriguem ela a fazer isso. Situações pequenas, primeiro a princípio, mas que vai levar ela lá no final a ela realizar. Na quinta etapa, indo para a parte final agora, então é a parte do fortalecimento e substituição. Então você observa o evento passado, que está te impedindo, e você continua condicionando um novo significado a ele, né? Ou você substitui o evento por um outro que contradiga isso. Então alguém disse para você assim: você não tem valor, você não presta, você nunca vai ser ninguém na vida. Aí você tem um evento traumático. Aí você vem para a live, você escuta o tutorial dizendo: você tem valor, você tem a tua identidade, a imagem e semelhança do Criador, você é linda, você é lindo, você é especial. Você percebeu? Agora você tem o evento traumático do passado, você continua fortalecendo e substituindo com outro evento agora. Você está ouvindo aquilo que um dia te destruiu, você está ouvindo agora o contrário. Está fazendo sentido para você? Então, você substitui algo ruim por algo que seja bom. A sexta etapa agora, que é a última etapa, você então registra. E aí você faz uso daquilo que eu já te ensinei aqui, que é o caderno de gratidão. É você exercitar a gratidão, e gratidão é a memória do coração. É você escrever que você é grato e por tudo que você é grato, pelo peixe, pelo cachorro, pelo gato e assim por diante. E aí então você faz um registro e você comemora as experiências positivas e os teus avanços.
E pode ser na forma de um diário de gratidão ou um registro de realização. Eu uso a variação de ambos eles, simplesmente registrando o que aconteceu e o que estou fazendo, ou a gratidão. Puxa, eu sou grato porque isso aconteceu no passado, mas me levou até isso. Isso mudou a minha história. Isso me libertou. E aí eu sou grato, eu agradeço pela experiência. Então a cura, ela começa a acontecer em você quando você consegue olhar para o evento traumático e você consegue agradecer, eu agradeço pela experiência. Então, por mais que tenha sido uma experiência traumática de um casamento que terminou por uma infidelidade, que uma mulher miserável fez isso para você, ou um homem, você agradece agora não o evento traumático, mas você agradece os momentos bons que você teve com esse homem ou com essa mulher e deixa ir. Quer ser feliz? Deixa ir. Lembra da live que a gente fez? Se você não assistiu, assista. Quer ser feliz? Deixe ir. Então você olha para o evento traumático e você agora olha para a ferida que cicatrizou, está num processo de cura e ela não dói mais, porque você olha e você agradece as coisas boas que teve com ele ou com ela e você deixa ir. E você tira da tua vida. E eu uso a variação das duas coisas, tanto o livro da gratidão, como também só o livro de registro, né? E nessa etapa, a gente então está se tornando mais proativo em direcionar conscientemente a nossa consciência apenas para o positivo. Olha para o negativo, mas você tem o foco que você já criou do positivo e você transforma. Você então começa a ressignificar essa memória traumática que você teve, substituindo pelo plano, o sonho, aquilo que você quer para a tua vida em qualquer área. Faça o que for preciso para sentir a emoção positiva para que ela se plante continuamente na tua memória. Então, quer vencer emoções negativas, memórias passadas negativas? Crie um quadro de visualização do que você quer para a tua nova vida. E ao criar o que você quer para a tua nova vida, você se transforma. O passado, ele faz parte de quem você é hoje, mas ele não precisa impedir você de moldar o futuro ideal, o futuro que você quer para você. E use esse exercício não apenas para curar ou apagar as más lembranças, mas para você também alavancar seu passado e fazer ele funcionar para você. Ou seja, é olhar para o teu passado, para as coisas ruins que um dia aconteceram na tua vida e entender que esse passado não te pertence mais, mas esse passado que provocou, produziu o ser que você é hoje, ele não precisa continuar te incapacitando, mas ele pode ser uma mola propulsora para te jogar para frente. Ou seja, a situação que você encontra-se na vida hoje fez com que você me encontrasse. Isso é um motivo de gratidão. E juntos nós vamos moldar vamos moldar aí do vidraceiro, agora fugiu aí, a massinha do vidraceiro. Vamos moldar. Partindo do princípio da neuroplasticidade que ou você usa ou perde, a gente vai moldar. Respondendo à pergunta da Patrícia, por que 6 horas? 6 horas, Patrícia, porque é o período máximo de que você vai conseguir trocar essa memória, de que você vai consertar essa memória traumática, substituindo e reformulando e ressignificando ela. Consegue entender? Passou de 6 horas, perde a força do exercício que você fez. Aí você teria que fazer de novo. Então só faça esse exercício se você tem tempo para você praticar e ir até o fim. Então no prazo máximo, 6 horas, você faz. Você tem que ressignificar. E ela vai perder a força. Se isso fez sentido para você hoje, compartilhe, porque alguém pode estar precisando. Então lembre de uma coisa muito importante: você não é os teus pensamentos e você não é a memória passada. A memória passada e as dores passadas, coisas ruins que um dia aconteceram com você, leve para a tua vida como experiência. Você estava crescendo. E não existe crescimento sem dor. Algumas das memórias passadas foram provocadas por outras pessoas que estavam à sua volta e provocaram grande dor e tristeza dentro de você. Mas algumas memórias passadas foram provocadas por você mesmo. Você destruiu a sua mente com coisas e escolhas que você teve. Mas não importa o que aconteceu. Se foram coisas que as pessoas provocaram em você, você precisa substituir essas memórias passadas por coisas que você está sonhando. Até quando vai ficar caído no meio do caminho? Até quando você vai se vitimizar? Até quando você vai permitir carregar o cadáver de uma pessoa que destruiu a sua saúde emocional? De uma pessoa que jogou lixo emocional em você? De uma pessoa que permitiu, ou melhor, você permitiu que essa pessoa entrasse e fizesse morada na tua mente de uma forma negativa? Então está na hora de reagir, acordar para a vida, entrar no campo de batalha, porque a maior batalha que acontece é na mente, não está lá fora, está dentro de você. O maior inimigo é o teu
anti-eu, que está usando o lixo do aterro sanitário para destruir você, criando coisas ruins. Então lembre-se, você não é os seus pensamentos, você é melhor do que eles, você é um ser incrível, você é especial, você é um vencedor, você é uma vencedora e você será livre emocionalmente. Basta você crer e aquilo que você está produzindo vai acontecer. Se fez sentido, compartilhe, alguém pode estar precisando. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima live. Vai com Deus, vai em paz, um excelente dia.